eu identifico 3 grandes ciclos de reforma estrutural. O primeiro é do governo Castelo Branco. Campos Bulhões. Campos e Bulhões. E, na verdade, por trás deles tinha um acordo, um movimento aqui em São Paulo, dos empresários de São Paulo, associados com patentes militares, que obtiveram a adesão de empresários do Rio de Janeiro. Eles fundaram o Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais, ficou conhecido como IPES, né? E o trabalho desse instituto foi objeto de uma tese de doutorado aqui na USP de um uruguaio, né? Chamado... esqueci do nome dele, mas é um livrão assim de 500 páginas, né? Chama-se A Tomada do Estado, mais ou menos isso, tomada do poder, a tomada do Estado, né? Então, alguém perguntou, escuta, e se a gente derrubar o João Goulart, o que a gente vai fazer? Isso, suponho. Não, tem que ter um plano. Então, eles contrataram vários economistas, engenheiros, advogados, inclusive o Mauro Simonsen, né? Para mapear os problemas do setor público, diagnosticar as dificuldades e propor saídas. Então, propor saídas significa um projeto de emenda constitucional, outro de lei isso, de lei aquilo, tudo pronto. Quando o governo militar se instalou, muitos desses empresários foram para Brasília, eles foram participar do governo e levaram todos os estudos. Na minha avaliação, é por isso que o PAEG, o Plano de Ação Econômica do Governo, coordenado pelo ministro Roberto Campos, foi feito rapidamente, porque estavam todas as ideias lá. E se você olhar o ciclo de reformas do Castelo Branco, não tem nada parecido na quantidade, né? Então, foi feito a reforma tributária, que nos legou um sistema tributário moderno, depois a Constituição de 88 bagunçou, a lei das sociedades, a lei do mercado de capitais, a reforma administrativa, a lei que criou o Banco Central, que regulamentou definitivamente o formato do sistema financeiro atual, não é? Enfim, a lei do crédito rural, que institucionalizou o crédito rural, e tudo isso gerou um ganho de eficiência substancial na economia brasileira e ganhos de produtividade. E como a gente sabe, o que gera prosperidade não é o gasto público como pensa o PT, é a produtividade, né? Tem a frase célebre e morredora, eu acho, de um prêmio Nobel da Economia, Paul Krugman. Ele diz o seguinte: a produtividade não é tudo na economia, é quase tudo. Certo? Então, é isso que gera riqueza. E a produtividade crescia nesse período 4,5% ao ano, né? E por isso a economia brasileira, quando tudo começou a amadurecer, entre 68 e 73, a economia brasileira cresceu em média 11,1% ao ano. Hoje a gente cresce 9% em 12 anos, né? Então, nós estamos ficando para trás, né? E só um parênteses aqui, nós fizemos um estudo agora na Tendências, comparando o crescimento dos Estados Unidos com o do Brasil. Nos últimos 12 anos, os Estados Unidos cresceram cumulativamente 31%, o PIB. O Brasil, 9%. Certo? Então, se o Brasil quer ficar um país rico, Felipe, ele tem que crescer mais do que os ricos, tá certo? Ele tem, para entrar no clube, ele tem que ter uma velocidade maior, não é? Então, nós estamos ficando para trás, né? E só um parênteses dentro do parênteses, eu não me conformo quando eu vejo análise, a economia brasileira vai bem. Como vai bem? O Brasil crescendo 1,5%, 2% vai bem? Não vai, né? E nós temos que manter o objetivo de ser um país rico. Para ser um país rico, a gente tem que crescer 4, 5, se possível mais ao ano, e fazer essas reformas que a gente está falando aqui, não é? Então, o segundo ciclo de reformas é o do Fernando Henrique, não é? Fernando Henrique, que a gente sabe o grande feito dele, não é? O grande legado que ele deu foi o fim da hiperinflação, né? Mas, você se recorda, naquela época, será que o plano real vai ter o mesmo destino dos seus antecessores, do Plano Verão, do Plano Cruzado, do Plano Bresser e assim por diante, do Plano Collor? E aí formou-se a percepção de que as reformas eram fundamentais para fortalecer o Plano Real. E aí veio um ciclo de reformas que incluiu privatização de grandes empresas estatais, inclusive a Telebrás, né? Eu me lembro que o Lula fez um comício em Brasília, né, contra a privatização da Telebrás, e ele estava com o telefone aqui na cintura, tá certo? Um celular, que era difícil obter naquela época ainda, né? Então,
as concessões de infraestrutura, serviço público, a lei de responsabilidade fiscal, né? Foi um ciclo rico de reforma. A criação das agências. A criação da agência reguladora, perfeito. Eu tinha esquecido isso. E o terceiro ciclo de reforma é o do Temer, né? O Temer confiou ao Moreira Franco a tarefa de preparar o programa do PMDB. Ponte para o futuro. Ponte para o futuro. E o Moreira Franco chamou para colaborar na elaboração o Zé Márcio Camargo, professor da PUC, que foi nosso sócio na Tendências. E o Zé Márcio, você conhece, o Zé Márcio tinha participado daquele debate que houve, coordenado pelo Marcos Lisboa, pelo Sheikman, que era a Agenda Perdida. Agenda Perdida. Estava lá as reformas que não foram feitas. E o Zé Márcio contribuiu para preparar a ponte para o futuro. E se você olhar o período, a duração do mandato do Temer, com o volume de reformas que ele fez, em termos proporcionais, ele é o maior reformador do Brasil, certo? Porque ele fez não só a reforma trabalhista, a lei das estatais, mas um conjunto grande. Reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio. TLP no banco do BNDES. TLP no BNDES, que acabou o subsídio implícito nas operações do PSDB. Desculpa, do BNDES, né? O Temer foi um grande reformador. Eu acho que podemos estar nos aproximando deste momento, né? Com uma vantagem. Já está tudo mapeado. Então, qualquer pessoa que estude o mínimo dos problemas do Brasil, sabe a receita. É uma receita de bolo. Você sabe quais são os ingredientes, né? O duro agora é eleger um presidente que compre essa agenda e tenha a capacidade de mobilizar a sociedade em torno dela. E aí o Brasil vai recomeçar um novo ciclo de crescimento, vai ajudar a reforma tributária, né, que foi aprovada em 2023, vai ganhar produtividade, mas o Brasil pode estar diante de um novo ciclo de prosperidade que significará uma consolidação adicional das instituições e uma criação de maior eficiência na economia, capacidade de inovação, e são os fatores que geram produtividade, que por seu turno gera o crescimento e a riqueza. Mas, Maílson, vamos imaginar que esse novo presidente, com esse DNA de Fernando Henrique e Michel Temer, que queira assumir essas reformas, ele chega e fala assim, olha, temos uma campanha eleitoral, óbvio que eu não posso tratar desses assuntos na campanha eleitoral, porque senão vou perder a eleição. Isso mesmo. Mas precisamos trabalhar nessa agenda à la Castelo Branco, juntar um grupo de pessoas, preparar todos os decretos, como o Milei fez na Argentina agora, recentemente. Exatamente. Exatamente, preparou 600 decretos. O Trump. Né? Trump. Com a Trump 2025 foi isso, né? Ali todos os decretos. E aí, esse presidenciável ia procurá-lo e falar assim, olha, por onde é que a gente começa aqui? Por exemplo, como é que eu vou desvincular o salário mínimo de todos os benefícios sociais, que é uma das coisas que acelerou essa irresponsabilidade fiscal que o PT causou e que não vai desfazer. Então, assim, como é que nós vamos resolver isso? Vamos criar um URV, salário mínimo, para não crescer mais do que a inflação e para poder liberar aumento do salário mínimo? Ou vamos ser duros e manter como foi o governo Michel Temer, que não deu aumento real sobre o salário mínimo, só corrigiu a inflação? Como é que nós vamos fazer para, pelo menos, começar a estancar parte dessa curva crescente do gasto público? Olha, Felipe, eu diria que a maioria esmagadora dos economistas que estão estudando esse assunto tem uma ideia em relação à qual eu tenho dúvida, eu discordo. Ou seja, vamos ficar vários anos sem aumentar o salário mínimo. E com isso eu não tenho impacto, né? Por quê? Não tem nenhum sentido vincular salário mínimo à aposentadoria. Em todo o mundo, Felipe, como você sabe, os aposentados e pensionistas, ele tem a proteção do Estado contra a corrosão inflacionária. Mas ganho real, acima da inflação, isso é prerrogativa de trabalhador, né? Setor produtivo. Setor produtivo. E é tão esquisito que no Brasil tem um sindicato dos aposentados, pensionistas e idosos. Imagina! Tá certo? Se você imaginar que sindicato é uma instituição criada na Inglaterra no século XIX para dar poderes, condições aos trabalhadores de negociar o ambiente de trabalho, salários, etc., e cujo grande instrumento de barganha é a greve, né? Será que nós idosos, eu, por exemplo, vou fazer greve para que o aumento da aposentadoria, né? É coisa assim tão maluca, tem isso no Brasil também.
Então, eu diria, se ele me perguntasse qual é a saída, eu diria, o primeiro projeto de reforma estrutural é esse, desvinculação de salário mínimo, porque, como você falou apropriadamente, esse é o mais grave, né? Porque o Ministério do Planejamento calculou que o restabelecimento dos aumentos reais do salário mínimo custará em 10 anos 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Isso é quase uma vez e meia, um pouco mais de uma vez e meia, as economias da reforma previdenciária do governo Bolsonaro, né? Eu acho que, além de tudo, não é justo que o salário mínimo, que denomina rendimentos de milhões de brasileiros, não possa ter ganho real se a produtividade estiver aumentando, né? Então, eu sou mais radical. Eu acho que tem que mudar a Constituição. A Constituição, pelo artigo 201, estabelece que aposentadoria e benefício previdenciário tem que ser reajustado pelo salário mínimo, né? Há quem diga que isso é uma cláusula pétrea. Hoje eu tive com um amigo advogado e ele disse: cláusula pétrea só tem 4, no artigo 60 da Constituição. A forma de governo, o federalismo... o artigo 5º lá, com todos exatamente, os direitos e garantias individuais, né? Então, isso não é cláusula pétrea. E outro dia eu tive com o presidente Temer, ele me convidou para fazer uma palestra lá na Fiesp, ele é o presidente de um dos órgãos consultivos da Fiesp, e eu mostrei isso, né? Eu digo, ouço gente dizer que isso é uma cláusula pétrea. O presidente Temer disse, não é. Então eu fiquei muito confortável, porque ele é constitucionalista. Exatamente. Né? Não é cláusula pétrea, né? Então, e é simples, eu diria. Porque a reforma da Previdência é muito mais complexa. Para você fazer o projeto, para convencer, vai ter pressão de tudo que é jeito, de aposentado, de quem quer se aposentar. Essa não é o foco no principal motor de crescimento do gasto público, que é essa vinculação. E é só mudar, tirar um trecho de um parágrafo do artigo 201. Né? O presidente, como ele nasce com um capital político muito forte, é o momento dele fazer isso. Quando ele fizer isso, eu acho que começa a mudar o clima. Porque a percepção é de que vai ser possível fazer reformas. Aí ele passa para a segunda. Eu diria, a segunda é a desvinculação de saúde e educação a impostos, né? Vai ter muita gente protestando, a Corporação da Educação vai fazer um bruto movimento,